Começando o Globo Esporte Brasil, é sempre uma honra falar para o Brasil inteiro, aqui diretamente de São Paulo. Inclusive a gente não vai perder tempo, já vai falar logo da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, que venceu de virada o Bragantino por 2-1. Então, se liga aí. Giovana, eu vou achar, nós vamos achar. Confio no seu potencial. É churrasquinho não pra nós? Linguiça de Bragança, né, cara? Nunca fizeram reportagem sobre isso. Nunca, primeira vez. Vou dar só uma dentadinha, pode dar só uma dentadinha? Mordidinha. Ah, isso foi bem. A minha missão é conseguir subir em um desses prédios aqui. Ô, amigão, Globo aqui pra nós? Globo Esporte, como é que vocês são? Podemos falar com vocês aí? Não? Primeiro toco. Que horas que seu dia começou hoje, meu irmão? Rapaz, meu dia começou meia-noite e ontem eu já tava estralando a primeira pra viver o Coringão. Ó, primeiramente que não tava vendendo do Corinthians, que eu não consegui, aí eu consegui do Bragantino. Ah, você queria comprar uma camisa? É. Aí não tava vendendo Corinthians? É. Você é Corinthians ou Bragantino? Fiquei confuso. Corinthians. Mas hoje vai torcer Bragantino, normal. É, normal. Entendi. E eu gostei que você tá se protegendo aí, que senão sua mãe vai reclamar, você vai parecer gripado lá na sua casa. É, normalmente eu sempre fico gripado. Algo que é raro, pra não dizer único no futebol brasileiro. Aqui é torcida mista, quer ver, ó? Quem que torce pro Corinthians aí? E Bragantino. É, misto mais ou menos, né? Só entre a gente. Você torce pra qual time também? Palmeiras. Ê, tarde! Quanto é que tá o ingresso do Corinthians aí, velho? Tava 120 praticamente. R$120. Cara, hein? Tá caro, hein? 120 pra primeira rodada do Primeira Paulistão. rodada do Paulistão, achei muito também. Record. Capaz. Vou buscar lá, hein? Na Vai internet. buscar o quê? É na televisão, meu irmão. Fred agora é da apresentador do Globo Esporte. Não, recorte. Ah, entendi. Entendi. Moral, hein? Deu moral. Achei muito também. Capaz. Ô, Thiago! Não é Thiago, mas não é o Fred agora. Deixar ao vivo. Você prefere estar em Milão ou estar em Bragança Paulista numa quinta-feira para a primeira rodada do Paulistão? Em Bragança Paulista. E olha, eu digo mais, Corinthians e Bragantino é melhor que Inter de Milão e Milan. Não é ninguém falar nada, as pessoas concentradas, assim, não tem graça. Os caras falam que esse jogo não é importante. Claro que é importante, é Corinthians, né? Todo jogo do Corinthians é importante, tá ligado? Nós tá em todos aí. E como é que não fica ligado, meu amigo? São 8 vitórias seguidas. Parece que 2024 não terminou pro Corinthians. Que fase, hein? O Bragantino até fez 1-0. Gol! Evangelista vai na rede. Mas o Corinthians tá no passinho. Pro gol! Thales Magno. Alice, você tem noção que a cada gol marcado mais viraliza entre a torcida o passinho do Thales Magno? Noção eu não tenho não, mas é uma coisa boa, eu tento trazer essa leveza, essa alegria, cada gol, cada jogo, a alegria também é uma coisa muito importante. Leveza que deve estar o Pedro Raul hoje assistindo o Globo Esporte. Pro gol! Pedro Raul vira pro timão. 2. Bragantino. 1. Amigão, podemos subir aí rapidinho só pra ver o jogo? Tá chovendo. Não, mais um. Só entrevistar, tomar um cafezinho aí rapidinho pro Globo Esporte. Foi o Fred que pediu. Pelo menos um cafezinho. Nós vamos desenrolar, Gi. Eu te garanto, eu falei pra você. Ô, meu amigo! Como é que você tá? Como é que é seu nome? Fernando. Fernando, eu tava com o desafio de ir em alguma dessas varandas, são camarotes do jogo. Respeita, viu? Desculpa a invasão. Imagina! Dá oi pro Globo Esporte aqui. Prazer. Dá pra ver o jogo todo, gente. E a senhora gosta de ver jogo aqui sempre? Amo. Ama? Eu gosto de, ó, tem churrasquinho, tem cervejinha. Mas aí aqui, você tá no camarote. Vou até pegar o telefone, todo jogo do Bragantino que eu vier, eu vou trazer um cafezinho, pão de queijo pra senhora. E eu já vi aquela churrasqueira ali, nós vamos fazer um churrasquinho em breve ali também. Prazer, você não quer mais aqui? Ué, se você quiser eu fico. O Peixão, assim como... Vamos para os números de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2 pela estreia do Campeonato Paulista. Em termos de posse de bola, foi até equilibrado, né? 50-50. Mas aí o Corinthians venceu os outros quesitos, com mais finalizações no alvo, grandes chances, teve uma a mais
e também duelos vencidos, o Corinthians teve números melhores. A gente atualiza, então, o dia seguinte do Timão, que é muito bom entrar ao vivo, né? Quando a gente vai falar sobre uma equipe depois de uma vitória, né, Tonhão? Recuperando, voltando em 2025, se reapresentando para o seu torcedor. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson, Mário Marra, todo mundo que acompanha o Sport Center. Exatamente, para o Corinthians o 2024 não acabou, né? O Corinthians terminou a última temporada com 7 vitórias seguidas. A gente tem que lembrar, né, que teve o confronto contra o Racing pela Sul-Americana, então teve empate e derrota. Mas só no Brasileiro, depois disso, foram 7 vitórias seguidas, então contando com uma 8ª vitória seguida para o Corinthians. Uma sequência impressionante, atuando com o time reserva. Muitos jogadores tiveram oportunidades, né? Com o Léo Maná, por exemplo, o Matheus Donelli, o Choca, que acabou de voltar de empréstimo também. E no ataque, né, acho que veio a questão mais importante, né? Porque o Héctor Hernandes teve chance como titular, mas não produziu muito. Mas o Pedro Raul, como bem lembrou o Vlad, desde abril de 2024 não fazia um gol pelo Corinthians, ainda na fase de grupos da Sul-Americana passada. Então, realmente, para o Pedro Raul, fazia muita diferença esse jogo. Ele conseguiu participar dos 2 gols. Então, realmente, para o Ramon Dias, pode ser um jogador que apareça sendo um reserva que tanto buscou em cima para o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto acabou jogando muito ano passado. Então, Pedro Raul era esse jogador que veio contratado até a peso de ouro do futebol mexicano, então ele precisava dessa confiança de volta, e para o Ramon Dias foi bom também para observar, então, todos esses jogadores. O Romero foi titular e capitão, foi um jogo importante para isso, preservando os titulares, os considerados titulares, porque agora joga no domingo contra o Velo Clube em casa, o primeiro jogo na Neoquímica Arena no ano, e no outro domingo é o clássico contra o São Paulo, então realmente já é o primeiro teste para o Corinthians nessa temporada, um rival que vem ganhando espaço contra o Corinthians nos últimos tempos, mas é isso, para o Ramon Dias foi esse exercício aí de utilizar outros jogadores, e o resultado veio contra um Bragantino que já veio com o time titular, então para o Corinthians acho que tem o maior peso esse resultado, Mari. Boa, Tonhão, obrigada pelas informações, e a gente cola exatamente 2 desses personagens, né, que você citava também, que aproveitando as oportunidades. O Thales Magno com 20 jogos pelo Corinthians, o Pedro Raul 33. E aí o Thales com 4 gols e 3 assistências, o Pedro Raul com 4 gols e 1 assistência. O mesmo questionamento que eu falo de ontem, quando a gente falou de Cruzeiro e São Paulo, quando a gente falou sobre o Palmeiras. O que você esperava ou o que vocês têm de resposta ou de análise para trazer para o segundo dia de uma estreia no ano? Quer queira, quer não, assim, o jogo de ontem era também um jogo de 2 times da Série A, né? Inclusive 2 jogos de 2 times da Série A na noite de ontem no Campeonato Paulista. É óbvio, o Campeonato Brasileiro vai começar lá na frente, não tem nada a ver, mas é um enfrentamento diferente. É o Corinthians jogando fora de casa, na casa de um outro time de Série A. Então, por mais que sim, se o Corinthians tivesse tomado uma goleada, se o Corinthians tivesse dado uma goleada, qualquer conclusão seria precipitada, mas a gente estava curioso para ver o que ia acontecer em campo. Né? E o fato, como disse o Tonhão, do Red Bull Bragantino ter colocado o seu time titular, um meio-campo titular, o Pita jogando perto do Sacha, aí já é um prazer pra gente, a gente dar uma olhada ali como, quer saber, eu vou brincar de estou analisando isso aqui. Porque não faça isso, comentarista, não faça isso agora. Não tá na hora disso. Mas uma coisinha ou outra dá prazer. Você dá uma observada ali e tal. E numa dessas coisas que me chamou mais atenção é que, sim, o Corinthians estava com muita dificuldade de apertar o Red Bull Bragantino. No início do jogo, o Donelli, ele fez várias defesas. Ontem, inclusive, foi uma noite de Brazão e Donelli, Donelli né? e Brazão, né? Impressionante. Brazão foi impressionante. Pegou demais. Então o Corinthians tinha muita dificuldade. E você percebia um Romero menos ponta, mais por dentro, mas depois se você pega uma análise de mapa de movimentação, não era só ele. O Thales Magno também mexia, o Héctor também se mexia. Era um time tentando algo diferente, já porque não tinha um garro, né? Porque não tinha o garro, já que não tinha o garro. Então eu acho que como avaliação, ótimo. Ótimo, porque se você não tem aquele cara que fez muita diferença na temporada passada, você tem que ter tentativas diferentes. E ainda ganhou o jogo? Eu achei que pro torcedor do Corinthians, a noite foi positiva.
E o que a gente falava da lateral, né, com o Maná, enfim, como que poderia montar esse time, como esses jogadores iriam se comportar, né? Então, acho que o gol do Thales Magno é uma boa notícia, né? Porque é um cara que chegou sendo importantíssimo até contra o Red Bull Bragantino. Sim. Em Lá na jogo Sul-Americana, em mata-mata, né? Ribeirão Preto, se eu não estou enganado. Sim. Eu acho que foi. Sim, foi sim, fazendo eu tava lá. gol. Foi isso. E fazendo agora, aproveitando, porque é isso que o Emiliano e o Ramon falaram. Nesse início, rodar em grupos, preparar a equipe, nada de time ideal por enquanto, né? Não, tá certo, tem que rodar mesmo, tem que ir experimentando. Ontem mesmo, o Red Bull Bragantino, o John pelo lado direito, o John que jogou diversas vezes pelo lado esquerdo, tanto no Bragantino quanto no Palmeiras ainda. O John aí dando esse cruzamento pelo lado direito, Vinicinho pela esquerda e aquela dupla lá de ataque com o Pita e o Sacha, né? O Sacha recuando um pouco mais para tentar fazer a armação. Mas o Thales Magno, para mim, aproveitou muito bem, diferente dos outros dois, o Héctor Hernandes e o Héctor Hernandes, que tem que provar alguma coisa para o torcedor e para a comissão técnica. O Romero não precisa provar nada para ninguém, que já é um ídolo da torcida corintiana, mas o Héctor Hernandes, para mim, precisa querer, não é querer, né? Porque todo mundo sempre quer jogar, sim, mas o Héctor Hernandes precisa jogar mais, falando português bem claro. O Thales Magno, para mim, foi bem, tanto caindo pelo lado esquerdo, quando estava centralizado para tentar armar um pouco mais o time. E aí, estava até conversando aqui com o Marra antes, uma noite complicada para o Juninho Capixaba, do Bragantino. Porque, enfim, a gente precisa falar. Ele participa do primeiro gol, né, do Bragantino, só que ele também participa de forma infeliz dos 2 gols do Corinthians, né? 2 gols da virada, porque ele que dá ali, né, o mole pro Thales Magno, o Thales Magno completa, e agora ele também, na hora do cruzamento, quando a bola vem pro Rian, que dá o cruzamento pro Pedro Raul, a impressão é que tu fica olhando assim, tá impedido. Só que depois quando mostra o replay, o Juninho Capixaba, ele esqueceu o que estava acontecendo ali, ficou ali paralisado e acabou dando condição pro Pedro Raul. Então uma noite aí ruim pro Juninho Capixaba, uma virada muito importante, como o Marra falou, do duelo de Série A pro Corinthians. E a gente vemos alguns lances também, o Yuri acaba entrando entrou também, bem, né? E entrou bem, entrou aberto. Entrou jogando um pouco mais, não entrou centralizado, jogando aberto pelo lado direito, já dando trabalho, correndo bastante, daquele jeito do Yuri Alberto, de atacar o espaço. Teve uma bola que ele chuta um pouco mais à direita, a outra ele acabou isolando, mas entrou com aquela vontade o Yuri Alberto da forma que finalizou 2024. E eu acho que é interessante, né, Marra? Porque assim, quando a gente falava ano passado dessa avaliação do Corinthians, a gente não sabe como vai terminar o ano. Não temos respostas. Mas vocês principalmente, numa certa impaciência minha e do Bruno, às vezes, que acontece do apresentador que precisa de uma pergunta mais incisiva, você cadenciava muito. Olha, eu acho que o Ramon Dias ele tá testando. Só que ele tá testando com o campeonato acontecendo, porque ele não teve a pré-temporada. O time foi mudando, né? O time foi mudando, aí você tenta com 2 volantes, depois você fica com um volante, depois você pega o Raniel e bota na zaga, depois você puxa ele, depois você pega ali, fulano machucou, o outro chegou. Agora, é o que você falou, sem o Garro, ele vai ter a possibilidade, nesse momento, de testar por forças maiores, mas com o início de ano, que ele pode encontrar algumas outras respostas, não pode? É que o nome Corinthians é muito pesado, né? Se ele chegar numa entrevista, ele falar, vamos fazer testes, puxa, nossa. Porque aí já tem um burburinho e tal. Vamos destacar? Em campo, nunca. Porque a torcida do Corinthians é um exemplo de o cara que está trabalhando na arquibancada. Não vaia, não xinga. Impressionante. Isso tinha que ser assim, copiado. Para o técnico ter a tranquilidade. Mas se ele fala, vamos fazer alguns testes, sempre vai criar uma coisa assim, até para o jogador, às vezes, mas ele tem que fazer, ele tem que colocar. E quando ele coloca no primeiro jogo diversos jogadores, todos, que não são titulares, tem uma preservação física, mas é um risco porque ele está jogando contra um time de Série A. Na temporada passada, ou foi na anterior? Agora você já me quer. Ele perdeu lá. Ele não, o Corinthians perdeu lá. Logo no primeiro jogo. E a partir daí já começa aquela coisa chata de começar a pegar no pé. O Corinthians jogou com seu time reserva contra um time de Série A que jogou basicamente com seu time titular e o Corinthians venceu. Então o Corinthians é o Real Madrid. O Real Madrid agora não está num grande momento. Liverpool. Aí eu não tenho coragem. Aí a humildade não deixa. Bayern de Munique. Tá bom.
Beleza. Tá. É o Bayern de Munique das Américas? Não, foi o primeiro jogo. E é um primeiro jogo que vai permitir ter tranquilidade. Eu imagino, sem o Garro, foi feito um teste, foi feita observação. O Thales Magno, eu concordo, mas acho que o sem a bola não estava legal do lado. Sim. Talvez tenha que puxar, ter força de um volante para correr mais pelo lado ali. E eles demoraram a fazer. E o Red Bull Bragantino criou muito por aquele setor também, mas criou muito pelos lados do campo. Então, como teste, foi ótimo. Só que aí entra o detalhe, o teste valia 3 pontos. Então, melhor ainda. E eu gostei assim, que nesse início, mais uma vez, né, ele te permite pensar, imaginar, aqui a gente vai confabular. Mas assim, o Pedro Raul fazendo gol, importante pra ele fala como aquilo tava incomodando, mas também é muito cedo para ter alguma resposta de que o ano dele pode ser diferente, né? Porque realmente foi muito, muito ruim no ano passado, né? É muito cedo e o Pedro Raul é completamente diferente dos outros atacantes do Corinthians. Teve essa questão toda desse tempo sem gols, mas ele, 9 meses de jejum, enfim, ele é um centroavantão, né? Então é diferente dos outros. Por exemplo, o Thales Magno é o atacante, mas o Thales Magno joga aberto pela esquerda, pode fazer a armação, como camisa 10. O Yuri Alberto se movimenta muito, é o tempo todo se mexendo o tempo todo. O Memphis Depay é a mesma coisa. O Memphis Depay se mexe o tempo todo, também pode armar. O Pedro Raul, o Romero nem se fala, o Romero também, o tempo todo. Então o Pedro Raul e o Hector, que são os caras mais paradões ali, que ficam mais de centroavante de camisa 9, eles geralmente vão entrar, pelo menos no jeito que tá o time do Corinthians, que a gente viu na última temporada, é quando o Corinthians precisa muito fazer um gol, bola na área, para ver se eles conseguem ajudar dessa forma. De 90 minutos de saída, tentar se mexer um pouco mais para ver se ele consegue somar para o time. Só que, em relação a comparar com o Yuri Alberto, o Memphis e outros caras de movimentação, é basicamente um time todo ter que se adaptar ao estilo do Pedro Raul e do Hector, que é muito diferente dos outros dois. Um detalhezinho só, assim. Acho interessante a ideia do Seabra, de ter o Pita e o Sacha cada vez mais sendo um jogador de clube, né, assim. E acho que pode ser interessante para a temporada com ele e o Pita. A gente vai atualizar mais, tá, de Corinthians e UFC News. Um dia após o jogo aí, o Corinthians vence o RB Bragantino em Bragança Paulista de virada por 2-1, detalhe, com o time reserva contra o time titular do RB Bragantino. O Corinthians virou para cima e conquista 3 pontos importantes. É sempre bom começar aí com o pé direito, pessoal. Corinthians avante e vai haver contratações ou não? Bom, essa é a notícia de hoje. Ramon e Emiliano abrem um jogo sobre contratações do Corinthians para 2025, galera. Vamos lá. Na metade do ano passado, o clube fez um esforço enorme para trazer novos jogadores. Um esforço econômico. Estávamos em um momento difícil, em último. Estamos felizes com o grupo, mas podemos trazer algum jogador se sair alguém ou se houver criatividade. Ou seja, o que foi feito, né? Já foi feito. O Corinthians contratou bons jogadores aí na janela passada, em 2024. Alguns jogadores na primeira janela e os jogadores mais importantes na segunda janela. O Corinthians contratou muito bem, tanto em quantidade como em qualidade, principalmente na segunda janela, pessoal. E aí, dando continuidade, é preciso manter a tranquilidade. Os torcedores são muito ansiosos, mas temos que estar calmos, pois o mercado ainda não fechou. Estamos muito felizes com o time que temos, com o grupo que temos. Não vamos pedir um esforço ao clube que não corresponde. Palavras do técnico. E aí, galera, quem que foram os jogadores que vieram para o Corinthians na segunda janela do ano passado? São eles: Hugo Souza, André Ramalho, José Martínez, Charles, Alex Santana, Carrilho, Thales Magno, Hector Hernanes e o homem, Memphis Depay. E aí, galera, foi boa ou não foi essa janela? Todo mundo sabe que o Corinthians está em um momento delicado financeiramente. Nós vamos sempre pedir, falar com o Fabinho, martelar eles, mas entendemos o esforço do clube. Fizeram um esforço enorme para termos esse time. E é isso, galera. Por enquanto, nada de reforços. Porém, as conversas, é claro, vão sempre acontecer. As sondagens vão acontecer. O Corinthians está atrás aí do Acosta. O zagueiro também, o Gabriel Paulista.
e também o Paul Pogba, que ele acha que ainda não morreu esse assunto, até porque ele só pode jogar mesmo em março, daqui a 2 meses, e o Corinthians está aguardando aí a Esporte da Sorte ter um desfecho feliz aí no que tange a liberação mediante o governo federal para atuar em território brasileiro, beleza, galera? E é isso, Corinthians na área, começamos com o pé direito e vamos que vamos, em busca de títulos em 2025. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui abaixo no canal, curta, comenta e compartilha, que isso vai ajudar demais o canal, ajuda com que o YouTube enganje esse vídeo aí para outras pessoas, e todo dia tem notícia aqui no UFC News, então fique ligado, se inscreva e curta e vai Corinthians!